Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos orar ao Senhor, pedir a bênção dEle para este momento de leitura e exposição das Escrituras. Curva sua fronte, por gentileza. Vamos falar com Deus. Pai, nós te adoramos pelo privilégio de nos reunirmos nesta manhã em tua casa. Os teus átrios são amáveis, e um dia na tua casa é mais proveitoso para nós do que 1000 dias fora dela. Aqui temos a promessa da tua presença e aqui temos a comunhão com teu povo. Agora que vamos abrir a tua palavra, suplicamos-te que tu nos ilumines a mente e o coração, que tu fales conosco, que todo o nosso pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo, e que a tua palavra viva e poderosa encontre guarida no nosso coração nesta manhã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 4, versos 43 a 54. João capítulo 4, versos 43 a 54. Está escrito: passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que lhe descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crerdes, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. E eu queria pensar com vocês sobre o seguinte tema: Senhor, eu preciso de um milagre. O contexto desta passagem mostra para nós Jesus atravessando a província de Samaria, território hostil e perigoso. E diz a Escritura que, depois daquela extraordinária experiência de Jesus conversar com a mulher samaritana, seguindo passos bem distintos para ganhar o seu coração, sua atenção, aquela mulher creu em Jesus. E diz o verso 39,
deste capítulo 4 de João, que muitos creram em Jesus por causa do testemunho da samaritana. Mas diz o verso 41, que muitos outros creram em Jesus, por causa das próprias palavras proferidas por Jesus. Após isso, depois de um resultado tão otimista em território meio gentílico, meio judaico, porque os samaritanos eram um povo híbrido, Jesus retorna para sua cidade de Nazaré, onde crescera, onde era carpinteiro por tantos anos. E a Bíblia diz que ali em Nazaré, Jesus não realizou muitos milagres por causa da incredulidade deles. E aqui chama atenção, à guisa de introdução, para 3 fatos. Primeiro, acostumar-se com o mensageiro e não atentar para a grandeza da mensagem é um perigo. Os nazarenos olhavam para Jesus como filho de Maria, como filho de José, como homem que cresceu entre eles, como carpinteiro. Estavam familiarizados demais com ele, acostumados demais em vê-lo todo dia. E este costume, esta familiaridade com Jesus, levou-os a pensar que ele era apenas um ser como eles, tão comum quanto eles. E eles não tinham olhos abertos para ver que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, era o Salvador do mundo. E por causa da incredulidade deles, Jesus ali não fez muitos milagres. Irmãos amados, a familiaridade com o sagrado, o fato de você vir à igreja domingo após domingo, de você ler a sua Bíblia dia após dia, pode levar você a um perigo de familiarizar-se tanto com o sagrado, que de repente você faz isso mecanicamente. De longe eu estou sugerindo que você não deva ler a Bíblia todo dia, que você não deva vir à igreja com assiduidade. Ao contrário. Mas cuidado para que você, ao estar diante do sagrado, não deixe que isso, meu amado irmão, tire de você a expectativa das ações soberanas de Deus na sua vida e na sua família. Segundo lugar, as pessoas querem ver milagres, sem compromisso com o Deus das maravilhas. Olha comigo o verso 45. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham parecido. Se você perceber o relato de João 3, está escrito, antes do capítulo de João 3, aquela experiência de Nicodemos, no capítulo 2, verso 22 a 25, o seguinte: estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Em outras palavras, tem muita gente que procura Jesus, que vai ao encontro de Jesus, não porque está interessado em ouvi-lo e em recebê-lo como Salvador pessoal, mas é apenas em oferir vantagens imediatas, receber um milagre, ou ver um milagre. Nós cremos em milagre. Nós pregamos sobre milagres. Nós oramos por milagres. Mas o milagre não é o Evangelho. Não é um milagre que tem o poder de abrir o nosso coração para a fé salvadora. Muitos creram em Jesus ao ver os seus milagres, mas Jesus diz: essa fé é apenas uma fé temporal, é uma fé passageira, é uma fé apenas para as coisas do aqui e do agora, não era uma fé salvadora. Assim também, como os judeus lá do sul de Jerusalém, aqui também no norte, os galileus querem ver milagres, estão ávidos por milagres, correm atrás de milagres, mas Jesus não confia neles. Isso não é a fé salvadora. Eu acho curioso, lá em Atos 2,
acontece o derramamento do Espírito Santo, aquele foi um fato extraordinário, mas o fato em si não foi suficiente para abrir o entendimento do povo de Jerusalém. Ao contrário, ficaram com ceticismo. O que quer isso dizer? Houve até mesmo preconceito. São galileus. Houve zombaria, estão bêbados. Entretanto, quando Pedro se levantou para pregar e pregou uma mensagem cristocêntrica, os corações foram compungidos. E cerca de 3.000 pessoas foram convertidas a Cristo. A terceira coisa que eu quero trazer à tona é que a incredulidade fecha a porta às intervenções de Deus. Está lá em Mateus 13:58. E não fez ali em Nazaré muitos milagres por causa da incredulidade deles. Eu não sei quanto a você, irmão, o fato de a gente vir à igreja, domingo após domingo, quantas vezes você vem para a casa de Deus sem qualquer expectativa? Você vem por um hábito, você vem por um costume, você vem porque você gosta de vir, e é bom que venha mesmo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por outro lado, a gente vem por vir. Não espera nada, não tem expectativa de nada, não espera receber nada também, botou a vida espiritual no piloto automático. E sabe, irmãos, isso pode nos levar a ter a mesma situação dos habitantes de Nazaré. Ali Jesus não faz milagres, ali Jesus não opera as maravilhas, não porque não tenha poder de fazê-lo, não porque a incredulidade do povo impede que ele faça, porque perdeu o poder, não, mas ele não faz. E é nessa conjuntura que então Jesus larga a cidade de Nazaré, desce mais um pouco para Caná da Galileia. Se você olhar no mapa de Israel, Nazaré está mais em cima, no norte. Aqui mais embaixo está Cafarnaum, à beira do mar da Galileia, que é mais baixo, a 220 metros abaixo do nível do mar. Então quem vem de Nazaré, rumo a Caná da Galileia, rumo a Cafarnaum, está descendo. Está descendo. Ele desce lá de Nazaré para Caná da Galileia. Foi onde ele fez o seu primeiro milagre. E é nessa conjuntura que sobe de Cafarnaum para Caná da Galileia, 30 quilômetros, um oficial do rei, obviamente, do rei Herodes Antipas, que era o tetrarca da Galileia. Ele tem um problema em casa, o seu filho está à beira da morte. E ele sobe para rogar a Jesus para descer com ele, para curar o seu filho. E aqui nós aprendemos algumas lições desse episódio. Primeira lição: a posição social não é segurança contra as tragédias da vida. Eu acho que essa pandemia, mais do que nunca, provou isso. Há determinadas enfermidades que as pessoas que têm mais posses, têm mais dinheiro, têm mais recursos, têm condições de buscar um tratamento mais adequado. Mas na pandemia aí, gente rica, muito rica morreu, tanto quanto gente carente financeiramente. Sabe por quê? Porque posição social, dinheiro, cargo, hierarquia, posição elevada na sociedade, não blinda você. Não protege você. Semana passada, morreu o banqueiro mais rico do Brasil. Considerado um dos homens mais ricos do mundo, na área bancária era o mais rico do mundo. O senhor Safra. Morre o rico, morre o pobre. Morre o velho, morre o jovem. Posição social não protege, dinheiro não protege, prestígio não protege. E esse texto está nos mostrando isso. A posição que um homem ocupa no extrato social não é segurança contra as tragédias da vida. O dinheiro pode comprar para você um bom plano de saúde, mas não pode lhe dar saúde.
Pode comprar uma casa bonita, mas não dá um lar. Pode conseguir para você bajuladores, mas não amigos verdadeiros. O dinheiro pode comprar para você privilégios na terra, mas não um lugar no céu. Esse homem certamente tinha esgotado todos os seus recursos, todos os seus expedientes, para tratar do filho, para buscar a saúde do filho. Mas tudo debalde, tudo inútil, nada funcionava. E é nessa conjuntura então que ele recorre a Jesus. Charles Haddon Spurgeon disse, e com razão, que sedas e cetins geralmente cobrem corações angustiados. Os que dormem nos palácios têm noites mais intranquilas do que os que dormem nos casebres. Quanto mais alta é uma árvore, mais ela suporta o rigor das tempestades. Este homem é oficial do rei, mas está aflito, desesperado. Seu filho está morrendo. Há cheiro de morte rondando a sua casa. Era um caso urgente. Nem dinheiro, nem amigos, nem posição social puderam lhe ajudar. Mas há uma segunda coisa que esse texto nos mostra. A idade não é segurança contra a enfermidade. Quem está doente aqui não é avô, não é o pai desse oficial, não é o avô desse oficial, nem é o mesmo oficial, é o filho dele. A doença chegou para alguém jovem, cheio de vigor, com o corpo talvez sarado, como diríamos hoje. Isso prova, irmãos, que o ser humano é vulnerável. É vulnerável. A força do jovem, a saúde do jovem não é uma garantia contra a doença. Talvez um dos fatos mais dramáticos da vida é um pai e uma mãe ver um filho tenro, ou jovem, ou cheio de vigor, caído numa cama, enfermo, à beira da morte. É o drama que você encontra de um Jó sepultando os filhos. É o drama de um Davi sepultando pelo menos 3 filhos. Me permita, Luiz Egídio, me citar você. Eu tive um relacionamento muito estreito com o seu querido pai. Para mim, um dos homens mais distintos que eu tive o privilégio de conviver, Dr. Adelson Cunha. Foi secretário de saúde do Estado do Espírito Santo. Gostava muito de ir lá na sua casa para bater papo com o seu pai, longas conversas. Um dos homens mais polidos que eu conheci. E um dia, seu irmão, filho caçula, adoeceu. Com tantos sonhos, com tantos projetos. Uma enfermidade grave, violenta e rápida. Seu irmão veio a óbito. E eu nunca me esqueci do que o seu pai me disse no funeral do seu irmão. Pastor, o que mais me dói é que meu filho furou a fila. Não é natural um pai sepultar um filho. Esse é o drama desse pai aqui. Seu filho está à morte. E nenhum pai tem um coração tranquilo, sereno, se o filho está à morte. A idade não é segurança contra a enfermidade. Mas em terceiro lugar, irmãos, nós aprendemos nesse texto sobre os benefícios que a aflição máxima pode trazer a nós. Porque até mesmo nas aflições mais agudas da vida, Deus continua no controle.
E essas aflições podem nos colocar mais perto de Jesus. Esse homem, como oficial de Faraó, melhor dizendo, como oficial de Herodes Antipas, talvez vivendo nos redutos do palácio, nos corredores do palácio, em Cafarnaum, que era a sede do governo de Herodes Antipas, estivesse muito fora do âmbito do relacionamento com Jesus. Mas o sofrimento leva esse homem a Jesus. Quantas vezes o caminho de Deus de acesso ao nosso coração é a tempestade? Como disse o salmista, foi-me bom ter passado por sofrimento, para que eu aprendesse os teus decretos, para que eu aprendesse a tua lei. Olha comigo o verso 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. O sofrimento o levou a Jesus. E a Escritura diz que Jesus fez 2 milagres em Caná. O primeiro deles, transformando água em vinho, a pedido de uma mulher, aliás, sua mãe. O segundo milagre em Caná, a pedido de um pai. Um para trazer alegria no casamento, outro para evitar a dor do luto. Eu conheço e você também algumas pessoas que, diante da correria da vida, vieram a Cristo na hora da dor. E encontraram nele refúgio, encontraram nele cura, encontraram nele consolo, encontraram nele perdão, encontraram nele a vida eterna. É o caso desse homem. Mas em segundo lugar, veja comigo, que a insistência para que Jesus vá com ele à sua casa. Olha comigo o verso 49. Diante da resposta de Jesus no verso 48, então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Eu não sei quanto a você, queridos, eu creio, louvado seja Deus, que nenhum de nós aqui está com alguém doente nas últimas, à beira da morte em casa. Mas há outros perigos que rondam a nossa casa. Há outros motivos de angústia e dor que cercam a nossa vida. E talvez você veio aqui hoje, nesta manhã, dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre. Na minha casa, na minha vida, no meu casamento, no relacionamento com os meus filhos, na minha família. E a palavra que eu quero deixar com você hoje é esta: não desanime. Se Jesus está tratando com você, se a resposta primeira de Jesus para você parece ser um balde de água fria no seu entusiasmo, se você não vir milagre, você não crê, e ele diz: Senhor, eu preciso, eu tenho urgência, meu filho está morrendo, desça antes que meu filho morra. Ele tem pressa. E eu estou seguro disso, irmãos, nós precisamos de Jesus na nossa casa. A maior necessidade nossa não é de coisas, não é de bens, nem mesmo de saúde. A maior necessidade nossa é de que Jesus vá conosco à nossa casa. Porque onde ele entra, leia os evangelhos e você vai ver que onde Jesus entrou, milagres aconteceram. Houve salvação, houve cura, houve perdão, houve restauração, houve recomeço, houve um novo horizonte dali para frente. Mas que passos esse homem deu para alcançar o milagre na sua família? Primeiramente, veja comigo a humildade dele. Olha aí verso 46, 47. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho. Ele desceu do seu pedestal.
ali ele não é um oficial do rei, ali ele é um pai aflito. Ao ir a Jesus, deixe seus títulos, deixe seus diplomas, deixe a sua conta bancária, deixe a posição que você ocupe, vá como um coração sedento, com humildade, para recorrer a Ele. Eu não sei se você já parou para perguntar por que, por exemplo, que Eliseu ordenou a Naamã mergulhar no Jordão 7 vezes. Por quê? É um ritual místico? Não. Naamã era leproso. Mas essa informação era retida do povo, da população. Porque se fosse dada a informação para o povo, ele não podia ser o comandante que era. Ele tinha que ir para um leprosário. Ele escondia a sua realidade. Mas para mergulhar no Jordão, não pode mergulhar com toda aquela tralha pesada, porque ele ia para o fundo do rio, morria afogado. Ele tinha que tirar a armadura. E tirar a armadura significa, eu sou leproso. Eu tenho uma doença. Eu preciso reconhecer, eu sou pecador. Eu sou carente da graça. Eu necessito de socorro. Ninguém se aproxima de Jesus com soberba, com altivez, com arrogância. É preciso descer do pedestal. A segunda coisa que esse homem demonstra, esse pai, é coragem. Porque o verso 46 nos informa que ele era oficial do rei. Que rei? Herodes Antipas. E a questão é que Herodes Antipas era um monstro. Ele era do mesmo estofo moral de seu pai Herodes o Grande. O homem que mandou matar João Batista. O homem que casara com a sua sobrinha e cunhada. E João Batista o confrontou, não é lícito. Você possui a mulher de seu irmão. O homem que queria matar Jesus, e Jesus diz, ele é uma raposa. Esse homem, mesmo sabendo que a relação do seu chefe com Jesus era estressada, ele tem coragem de romper protocolos, de correr riscos para ir a Jesus. Quantas pessoas, irmãos, que ficam cheias de melindres, de vir à igreja, de ter uma Bíblia, de ler uma Bíblia, de ouvir a mensagem de Deus, porque a família, tradição familiar, tradição religiosa, com medo de um, com medo de outro, e com isso ele deixa de ir ao encontro de Jesus. Esse homem teve coragem. Mas a terceira coisa que ele fez, não só humildade e coragem, mas persistência, porque o versículo 49 nos informa isso. Senhor, desce antes que meu filho morra. Tem hora que Jesus não segue a nossa agenda. Nós temos pressa e achamos que ele tem que seguir o nosso calendário. O calendário de Jesus é diferente. Ele faz no seu tempo, do seu modo. Ninguém pode pressioná-lo. Ninguém pode botá-lo contra a parede. Ele tem seu tempo certo de agir. Mas a ideia é, se ele parece que está demorando, é porque ele está trabalhando na gente. Então persevere. Persevere. Não desista. Não jogue a toalha. Prossiga. Ore mais, jejue mais, chore mais, clame mais. Humilhe-se mais. Perseverança. Foi a forma que Jesus lidou, por exemplo, com a mulher cananeia. Ela roga pela filha. Senhor, tem misericórdia de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus não responde. Os discípulos, Senhor, responde essa mulher. Trata logo do problema dessa mulher. Despede essa mulher. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Senhor, eu me contento com as migalhas que caem das mesas. Diz, mulher, grande a tua fé, seja feito conforme a tua fé. E a filha dela ficou liberta e curada. Às vezes a gente enfrenta uma dificuldade e desiste. Às vezes a gente enfrenta uma dificuldade e vira as costas. Às vezes a gente enfrenta uma dificuldade e começa a praguejar. Em nome de Jesus, persevere até você ver os milagres de Deus na sua casa, na sua família.
Mas em quarto lugar, este homem exercita sua fé. Olha comigo o verso 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Que coisa maravilhosa. Ele queria que Jesus descesse com ele. Jesus não desceu, mas atendeu o seu pedido. Vai, teu filho vive. E ele creu. E quem crê, descansa. Quem crê, não duvida. Foi o que Jesus disse para Marta. Agora não adianta mais, Senhor, já cheira mal. Diz Marta, se creres, verás a glória de Deus. Irmãos amados, quarto lugar, nós aprendemos que a palavra de Cristo é tão boa e eficaz quanto a presença de Cristo. Alguém pergunta assim, mas pastor, eu acho que as pessoas que conviveram com Jesus foram muito mais privilegiadas do que nós, porque eles viram Jesus, eles tocaram em Jesus. Mas você e eu vivemos 2000 anos depois de Jesus. Mas a palavra dele, a promessa dele, é o mesmo que a presença dele para nós. Esse homem estava equivocado a respeito de Jesus. Ele vai lá apenas porque ele precisa de um milagre. Ele olhava Jesus apenas como um operador de milagres. E tem muita gente no cenário religioso brasileiro que vai a uma igreja só por causa de um milagre. Porque precisa de um milagre. Porque ouviu falar que ele faz milagres. E ele faz mesmo. Mas Jesus acentua que esse tipo de fé não é suficiente. Se vocês não virem milagre, vocês não crerão. E crerem em mim apenas porque eu realizo um milagre, não é uma fé suficiente, não é uma fé que leva para o céu, não é uma fé que salva. Mas esse homem começa com esse passo. E ele então comete 2 erros aqui. Primeiro, o erro que Jesus tinha que ir a Cafarnaum para salvar seu filho. Jesus prova que não precisa ir a Cafarnaum para salvar o filho dele. Jesus pode salvar à distância. Segundo, que se o seu filho morresse, isso seria tarde demais para Jesus. Olha o que ele diz no verso 49. Senhor, desce antes que o meu filho morra. Em outras palavras, se morrer não tem jeito. Então, se o senhor não for antes, a solução acabou. Jesus não desceu a Cafarnaum, mas apenas disse uma palavra: vai, o teu filho vive. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Tudo o que ele promete, ele cumpre. Mas eu quero concluir, último ponto. Nós aprendemos que as aflições podem nos levar à maturidade espiritual. Primeiro, esse homem começou com a fé trôpega. Verso 48. Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Isso é uma fé trôpega, gente que só vai a Jesus por causa de um milagre, de uma cura, de um alívio, a solução de um problema. Mas, em segundo lugar, a sua fé vacilante tornou-se uma fé confiante. No verso 50, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele não disse, Senhor, vão comigo. Senhor, se o senhor não for, não vai resolver. Não, ele creu. E o nosso papel é crer na palavra de Jesus. Você tem a Bíblia, a palavra de Deus, escrita. As promessas de Deus estão aqui. Leia, creia, obedeça. Terceiro, a sua fé confiante tornou-se fé confirmada. Versos 51 a 53 diz que enquanto ele descia, eu estou falando de 30 quilômetros de Caná da Galileia a Cafarnaum, enquanto ele está descendo, gente da sua casa está subindo. Encontram-no no meio do caminho. Disseram, olha, teu filho está bem, a febre o deixou. E ele averigua, que horas aconteceu isso? Ao receber a informação, ele chega à conclusão que
A febre deixou o seu filho no exato momento em que Jesus disse: vai, o teu filho vive. A fé confiante é agora a fé confirmada. Mas finalmente, a sua fé confirmada tornou-se uma fé contagiante. Olha comigo os versos 53, porque está escrito: com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele toda a sua casa. Toda a sua casa. Bendito seja Deus, que quando você crê, você abre a porta da salvação também para a sua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E foi o que aconteceu na casa daquele homem. Eu quero concluir dizendo que Jesus entrou naquela casa, naquela família, pela porta da dor. E toda a família foi salva. Deus permitiu aquela enfermidade para que toda uma família fosse salva. Em outras palavras, Deus transformou tragédias em bênçãos. Problemas temporais em bênçãos eternas. Doença física em cura espiritual. Cheiro de morte em aroma de vida eterna. Primeiro milagre, Jesus atende uma mulher em Caná. Segundo milagre, ele atende um homem. No primeiro milagre, ele atende uma mãe, a sua mãe. No segundo milagre, ele atende um pai. Em ambos os milagres, trazendo alegria e vida para a família. Jesus ama a família. Ele prioriza a família. E eu quero encorajar você e as pessoas que nos acompanham, para nós colocarmos a nossa família aos pés do Senhor Jesus. Para nós orarmos pelos nossos filhos. Perigos rondam a nossa casa. Ameaças sutis ou declaradas rondam a nossa família. E nós precisamos buscar o Senhor em favor da nossa família. Ele é o mesmo. Tem o mesmo poder. E se você hoje colocar a sua casa, a sua vida, a sua família, os seus filhos nas mãos de Jesus, você pode voltar em paz para a sua casa. Porque Ele tem poder para curar o doente. Ele tem poder para salvar o perdido. Ele tem poder para restaurar a família. Senhor, eu preciso de um milagre. Curva sua fronte, por gentileza, e vamos orar. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Que milagre hoje você precisa dentro da sua casa? O que é que hoje aflige o seu coração? O que é que você já se esforçou e usou todos os recursos que você tem e o problema não está resolvido? Coloque este problema agora nas mãos de Jesus. Seja um problema de saúde, uma enfermidade atingindo a sua família, seja um problema de relacionamento, seja alguém que ainda não se rendeu aos pés do Salvador dentro da sua casa. O que você precisa? Coloque este problema aos pés do Senhor Jesus. Creia na sua palavra. Aproprie-se das suas promessas. E volte em paz para a sua casa. Agradecemos-te, Deus, a tua palavra que é poderosa e viva. Tu conheces o nosso coração, tu conheces a nossa casa, tu conheces a nossa família. Tu conheces o recesso do nosso lar. Tu conheces o que o amigo mais próximo não sabe. Tu conheces aquilo que não foi compartilhado com o amigo mais próximo. Então, em nome de Jesus, ó Deus, volta o teu rosto para nós nesta manhã. Porque nós também precisamos de um milagre.
da tua intervenção, da manifestação do teu poder, da tua cura e da tua salvação. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.